Rapaziada, palmeirense fica com saudade de Matias Vinha após o lateral fazer boa partida ontem contra o Red Bull e sair com a vitória pro Mengão. Se liga só a reação do palmeirense Neto do Opina Porco. Se liga. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Cara, olha, que saudade do Vinha, viu? Lembra que eu falei pra vocês que o Vinha era um excelente jogador? Ontem, o pouco que o Vinha entrou no jogo, ele conseguiu fazer muito, mas muita diferença. Porque o Vinha, ele é aquele bom marcador. Só que na hora que ele entra, o Red Bull Bragantino tá com a linha toda baixa. Então, de marcador, ele passa a ser um jogador mais ofensivo. Por quê? O adversário tá com a linha baixa. Ele vai ficar se preocupando em marcar pra quê? Se o adversário está propondo o jogo daquela maneira. Então a leitura do Felipe Luiz ali, ela também foi uma ótima leitura. Porque ele enxergou, opa, adversário de linha baixa, eu vou jogar um lateral aqui que tem uma habilidade ofensiva, porque ele não vai precisar ficar marcando agora. Ele vai poder ir atrás. E aí ele passa cortando, né? Ele passa costurando o sistema de marcação do Red Bull Bragantino, tirando de todo mundo e achando um belo passe. Lembrando também que o Léo Pereira, nesse momento, quebra a linha de marcação com o passe ali pro Vinha. Então, cara, uma jogada muito bem trabalhada, muito bem construída. E acabou resultando ali no gol, e merecido gol do Wesley, que está de despedida. De dois tempos muito distintos, no todo. Porque o primeiro tempo, um joguinho bem mais ou menos. Um joguinho meio moroso. O Flamengo tinha ali mais posse de bola. Só que também não propunha muita ação ofensiva. O Bragantino tentava encontrar ali numa bola parada com o John um fator desequilibrante. Então um primeiro tempo bem fraquinho. Um primeiro tempo bem ruinzinho. Um primeiro tempo bem maçante, chatinho de assistir. No segundo tempo, quando o jogo retorna, é aquele momento que você deixa o sofá e vai na cozinha pegar alguma coisa, ou vai no banheiro, e dali a pouco, gol! Isso assim, aí você olha e fala assim, pô, mas até agora tava no intervalo? Será que eles estão mostrando uma reprise? E aí quando você volta, tem 40 segundos de jogo, e o Red Bull Bragantino marcou um gol. É aquele gol que ninguém espera. O gol ele foi tão rápido, que eu acho que nem os jogadores do Flamengo entenderam o que aconteceu ali. Foi uma jogada ensaiada, aquilo dali é uma jogada ensaiada de saída de bola, e de repente, mano, os caras estavam lá fazendo gol. E os jogadores do Flamengo simplesmente, eu acho que nem tinha caído a ficha ainda que o juiz já tinha apitado, porque foi tão rápido, que surpreendeu todo mundo. O Flamengo, no primeiro tempo, carregou, eu acho que 7 ou 8 desfalques. Saída de jogador lesionado, um punhado de coisa. E aí no segundo tempo leva um gol logo no início. O que é um balde de água fria pro torcedor do Flamengo. E eleva os ânimos ali do torcedor do Red Bull Bragantino. Só que, cara, esse gol, no comecinho do jogo, ele mudou completamente o segundo tempo. Porque depois de um primeiro tempo devagar, moroso, parado, ele meio amarrado, o segundo tempo, meu amigo, pegou fogo. Porque a equipe do Flamengo parece que assim, sabe, deu um sacode, deu uma corda e começou a propor muito o jogo. Tanto que depois do gol do Red Bull Bragantino, eles não ficaram muito tempo com a bola. Toda hora era Flamengo no ataque, Flamengo no ataque, Flamengo no ataque, Flamengo no ataque. O Flamengo começou a dominar o time do Red Bull Bragantino. Aí você entende que assim, peraí. Não teve substituição. O Flamengo tomou um gol e agora tá dominando. Pô, o que aconteceu no primeiro tempo? Os caras estavam com preguiça e aí tomaram o gol e tiveram que se atentar? Pode ser. Porque assim, o jogo mudou muito. O Flamengo dominou depois do jogo inteiro. O segundo tempo, meus amigos, só deu o Flamengo.
O Red Bull Bragantino foi tentar fazer alguma coisinha no finalzinho do jogo, quando ele estava para acabar. Que é aqueles últimos minutos, que aí a equipe que está ganhando abaixa um pouco a linha para não ceder tanto espaço, o que é natural. Porque o resto das ações ofensivas, basicamente, foram todas do Flamengo. Então teve escanteio, bola parada, jogada ensaiada, teve um punhado de coisa que o Flamengo fez depois do gol que sofreu do Red Bull Bragantino. E talvez esse gol, no início do segundo tempo, ele foi a melhor coisa que aconteceu, por exemplo, na equipe do Flamengo. Início do segundo tempo, ele foi a melhor coisa que aconteceu, por exemplo, na equipe do Flamengo. Às vezes, pessoal, é melhor você tomar um gol logo no início do segundo tempo, porque você tem o segundo tempo inteiro para buscar a retomada virada, do que você tomar um gol no finalzinho do segundo tempo, que aí você não tem mais tanto tempo para reverter a coisa. E aí o Flamengo começou a rodar em outra rotação. E eu acho que o Felipe Luiz ele acerta muito quando ele faz algumas substituições ali. Que ele coloca o Wallace Ian. Meus amigos, esse Wallace Ian, ele vai trazer muita grana pro Flamengo. Vai trazer muita grana. Porque o moleque joga muita bola, velho. O Wallace Ian... Assim, o Flamengo, no primeiro tempo, era um time, parece que, desestruturado. Sentia falta do meio-campo. E também, quando você ia ali para a parte ofensiva, era um time que estava meio travado, não estava se movimentando legal. A Arrascaeta não fazia uma partida boa, uma partida primorosa. O Pedro, extremamente enfiado dentro da área, atrás da linha de defesa, né? Atrás da linha defensiva do Red Bull Bragantino. Parece que os jogadores eles não encontravam espaço para poder articular. Quando o Flamengo insere, quando tomou o gol já melhorou. Quando insere o Wallace Ian, parece que ele foi assim o ponto de ligação. Porque o cara, aonde a bola estava, o cara ia. Às vezes ele estava mais pro lado esquerdo, às vezes ele estava mais lá na ponta direita. Um garoto muito flexível que começou a atuar por vários espaços do campo e muitas vezes ele pegava a bola e tirava ali de 2, 3 jogadores, 3 marcadores do Red Bull. Então ele conseguiu trazer aquele fator ligação, aquilo que faltava para o Flamengo contra o Bragantino. Além disso também o Pedro, ele saiu da área. Então no primeiro tempo ele estava atrás dos marcadores, ele estava escondido lá na linha de defesa. Aí ele começou a sair da área. O Pedro ele não tem muito essa mobilidade. Ele é aquele cara que ele é mais municiado. Só que ele começou a sair da área. E quando ele sai da área, ele começa a puxar a marcação. E isso permite que a dinâmica do Wallace Ian ela começa a se inserir melhor dentro do contexto ali ofensivo e tático da equipe. E aí o Flamengo começa a realmente agredir o Red Bull de uma maneira que parece que o gol ele vai maturando. Então assim, pessoal, eu achei que os ajustes que o Felipe Luiz fez e as substituições, elas foram muito boas e no tempo certo. Ele teve ontem o senso ali, ligou rápido o alerta e falou assim, vamos mudar a equipe, vamos mudar a forma de jogo. Vamos tirar o nosso centroavante de dentro da área, trazer ele para fora, puxar a marcação, puxar a linha dos caras para cima para a gente ganhar a oportunidade. E aí na bola parada, você tem ali o gol do Léo Pereira, que também foi um lance de jogada ensaiada. Tanto que o Léo Pereira vai lá depois e ilustra aquela comemoração, a chuteira do Arrascaeta. Pois eles já haviam combinado que o Léo Pereira iria vir de trás, sem marcação nenhuma, se infiltrar e cabecear da maneira que aconteceu o primeiro gol, né? O que foi o primeiro gol do Flamengo e talvez a grande participação ali do Arrascaeta até então no jogo. É isso aí, rapaziada. Palmeirense confessa saudades do ex. Vinha voltando de lesão aí e realmente fez uma partida digna de um lateral esquerdo, né? Ele entrou e fez justamente isso aí que o Neto disse, né? Mudou um pouquinho a cara aí do Flamengo por aquele lado esquerdo. Fato é que naquele lado esquerdo o Varela, né, lateral direito, estava atuando ali, né? Mas o Vinha, cara, é um jogadoraço sim. O Flamengo tá muito bem servido na esquerda. E agora é reforçar aí a lateral direita com a saída do Wesley. Mas olha, ontem o Flamengo fez uma boa partida. Eu estava esperando essa boa partida do Flamengo,
porque não apresentou uma boa partida contra o Santos e também não apresentou uma boa partida contra o Fluminense. Contra o Santos, perdeu de 1-0, né? Poderia ter ganho de 1-0 também, mas perdeu. E contra o Fluminense, o Pedro entra e faz aquele gol salvador. Então, assim, o Flamengo precisava de uma boa partida para, quem sabe, engrenar aí em boas partidas, e de boas partidas o Flamengo ir ganhando e assumindo a ponta da tabela, quem sabe até a 38ª, e se consagrar campeão brasileiro de 2025. É isso aí, rapaziada. Deixe seu comentário, sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!